Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e queremos rogar as bênçãos do alto para o nosso programa. E hoje, em especial, nós contamos com a presença do nosso Roosevelt Tiago, que ele é um orador conhecido por todos nós, presidente da Associação Divulgador do Espiritismo em Jaú e também presidente da ACA, que é a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, da cidade de Barra Bonita, onde ele reside. Eu quero agradecer, viu, Rosa, a sua participação, com carinho de atender os nossos pedidos das palestras, a nossa casa e a participação conosco hoje, e já passar para você, falando um pouco sobre a Reencarnação Explica. Inclusive, esse livro é escrito por ele é escritor, já escreveu várias obras. Hoje nós temos aqui essa obra da qual ele certamente fará comentários, e então a palavra é sua, Rosa. Muito grato. Nós agradecemos a oportunidade de deixar a nossa mensagem. Mais do que nunca, falar sobre a mensagem espírita é de importância capital para a construção de um mundo melhor. E nós que saímos de grandes desafios, como todos nós vivemos, então entendemos que a mensagem espírita é de suma importância. E falar sobre reencarnação sempre atual, absolutamente sempre atual. Por mais que a gente vá mudando os temas, vamos tendo uma variação muito grande de possibilidades do que pode e deve ser dito dentro de doutrina espírita, na base da maioria dos assuntos vai estar sempre reencarnação, porque ele é um ponto basilar da doutrina espírita. Porém, diferente, pautados por essa obra, Só a Reencarnação Explica, né, que é uma obra minha e da Jo, nesta obra a gente já começa no título fazer uma indicação para que as pessoas vejam a reencarnação de forma prática. Porque quando você fala assim, ó, o assunto é reencarnação, o que fica para a maioria das pessoas? Durante o tema, eles vão querer provar se a reencarnação existe ou não. E não essa é a verdade. Nós já pulamos esse tema. Nós já não partimos do princípio de que é necessário ficar tentando provar se a reencarnação existe ou não, tal a maneira com que ela está impregnada em nós, porque é impossível ver a vida sem a reencarnação. Ninguém explica absolutamente nada. Sem reencarnação, o crime compensa. Sem reencarnação, os maus vencem sim. Sem reencarnação, então nós começamos a observar, e quando você vai falar assim, o assunto é reencarnação, para a maioria assim, vamos ver se existe ou não. Então hoje, com o desenvolvimento da doutrina espírita, com as obras espíritas, com o estudo de Allan Kardec prioritariamente, nós entendemos que essa fase já foi. Ninguém olha a vida sem reencarnação. Então nós não devemos, do meu entendimento, perder tempo tentando provar se existe reencarnação ou não. E mesmo se ela não existisse, tinha que arrumar uma mentira, né? Tinha que arrumar uma mentira, porque é impossível. Impossível raciocinar sem reencarnação. Exatamente, né? Às vezes, assim, e aí existe uma outra questão que é assim, uma, entender que ela existe, e a outra, que nós não levamos ainda em consideração, é colocá-la na prática. O que eu digo colocá-la na prática? É assim, ó, eu falo assim, fulano, você acredita em reencarnação? Ele fala, claro que eu acredito. Muito bem. Aí no dia seguinte, ele pega o diagnóstico de uma doença e fala assim, mas justo comigo, por que isso? Eu falo, mas você não acredita na reencarnação? A resposta foi dada ontem. Porque a reencarnação faz o quê? Faz com que a gente venha experimentar hoje o resultado do que fizemos ontem. Então, ela está na raiz da explicação de tudo. A tua vida social, o seu nível de saúde, a sua intelectualidade, tudo vai ter ali a marca da reencarnação, onde os benefícios e prejuízos de uma vida são levados para uma nova existência por uma questão de justiça. Explica, inclusive, as prioridades divinas, né? Sem Exatamente. ela, como é que nós vamos falar em Deus e eu tenho fé? Não é verdade? Exatamente. Aliás, guardando profundo respeito às outras religiões, porque todas as religiões têm a sua utilidade quando conduzem o homem ao bem, mas
para mim, há uma impossibilidade de acreditar em Deus sem reencarnação. É difícil, não tem? É difícil. Não sobra espaço para Deus ser justo se nós temos uma única vida e o Senhor nasceu num berço de ouro e eu mergulhado em infinitos problemas. Nós não podemos entender dessa forma. Então, a única maneira de entender a existência de Deus é com a reencarnação, porque se Ele é de profundo amor e nós temos uma vida, Ele distribuiu muito mal. É melhor dizer que Ele não existe, né? Exatamente. Melhor dizer que não existe, porque fica muito complicado, né? Exatamente. Então, o que nós entendemos? É fundamental o estudo da reencarnação, não ficar só como um dogma, eu creio, eu não creio. Esquece isso. A questão é, está aplicado na tua vida a reencarnação? Quando acontece uma dificuldade, você fala, ontem eu devo ter pisado na bola, eu tenho essa lição agora para me aprender. Isso é levar para a prática. É você receber um filho deficiente e falar assim, não foi o erro do médico, não foi. Isso é tudo, a gente tem que achar um motivo aqui. Mas existe uma questão superior que não brinca. Então tudo aquilo que chega na minha vida é sempre resultado do que fui, do que fiz. E sou posto hoje na situação contrária àquilo que impus às outras pessoas. Então a reencarnação é um assunto absolutamente cotidiano. E é uma lei natural, né? Absolutamente natural. E é muito interessante quando nós falamos de natural, porque natural significa o seguinte, meu amigo, você não precisa nem acreditar, ela vai existir. Está na natureza, né? Não sei se eu acredito, está submetido a ela do mesmo jeito. Não sei se é bem assim, não interessa, tá? É natural. E o que vem de Deus é cumpra-se. Independe do que nós acreditamos. Tanto é que tem uma expressão que nós usamos que fala assim, ó, quando o assunto é reencarnação, existem dois tipos de pessoa, os que acreditam e os que vão acreditar. Só tem esses dois tipos, porque é inexorável que você vai crescendo, estudando, chega uma hora que fica muito pouco a vida sem a reencarnação. Ô Roso, só se você me permite um relato, outro dia eu estava passando visita no hospital, vendo os doentes, e o enfermeiro chegou para mim e falou assim, na próxima encarnação eu não quero ser enfermeiro. Eu sabia que ele era de outra religião que não a doutrina espírita. Falei, nossa, mas você falando de reencarnação, esquece, doutor, esquece. Não vou esquecer nunca. Você falou uma coisa que eu entendo que é razoável e você vai ter que assumir isso, de voltar, não sei se você vai ser enfermeiro ou não, mas que você vai voltar, você vai. Se você vai querer progredir, crescer, você tem que reencarnar. Isso é uma lei. Eu brinquei com ele, saiu dando risada. Ele se deu conta do que ele havia falado. Mas doutor, isso. Mas nessa brincadeira existe realmente, o senhor dá atenção a isso, porque existe uma profundidade. Independente da sua religião, em alguns momentos na nossa vida, você só acha apoio racional pensando, não, por que eu estou fazendo isso? Por que eu fui colocado nessa condição? Né? E até dando um segmento ao mesmo raciocínio, provavelmente ele volte na área da saúde. Porque você só para de voltar quando você fala assim, eu fiz tudo, está tudo certo, sinto-me quitado, sinto que a minha contribuição está dada. Aprendi bastante. Enquanto há rebeldia, há aprendizado até ainda. Então provavelmente vai voltar. Como enfermeiro. Como enfermeiro. Talvez outra área da saúde, né? Mas vai continuar trabalhando, né? Exatamente. Então o que nós entendemos disso? Que existe um benefício muito grande, e isso é bom que fique claro, um benefício muito grande em parar de querer discutir, será que existe? Será que não existe? Isso é perda de tempo. O grande passo é quando você fala assim, seguinte, existe, porque não tem como entender a vida sem isso. Agora, que benefício eu tiro disso? Aí nós começamos a ter as conversas, assunto de gente grande. Que benefício eu vou tirar da reencarnação? Se eu estou vivendo hoje minha vida, minha condição de saúde, minha condição financeira, minha condição de relacionamento, se eu estou vendo tudo hoje pautado no que eu fiz ontem, eu vou construir uma próxima vida para mim sensacional. É a parábola dos talentos, né? Exatamente. Você vem com os talentos, que desde o nível intelectivo até a condição física, às vezes uma outra prioridade que você traz com você. Esse talento você tem que aplicar aqui. Se você aplicar bem, será acrescido de outros talentos. Agora, se você não aplicar bem, segundo Jesus, na parábola dos talentos, será retirado.
Então é melhor que a gente faça pensando assim, eu vou executar da melhor maneira possível todos os meus talentos para eu voltar na próxima com a condição melhor. De outra forma, a gente vai ficar privado de algumas condições. Muitas pessoas, por exemplo, são dotadas de inteligência e só usam para o mal. Isso é um problemaço, não é, Rosão? Sim. Tanto é que acreditar na reencarnação só interessa para gente boa. Porque o que acontece? A pessoa é boa e crê na reencarnação, ela fala, não, minha próxima vida eu venho melhor, depois melhor, depois melhor. Agora, quando você pega alguém hoje que tem uma vida irregular, por exemplo, hoje ele abusa de álcool, ele abusa de droga, ele é mergulhado em todos os excessos, acreditar na reencarnação para ele é muito ruim. É péssimo. Porque ele já está estragando o próximo corpo que ele vai habitar. Já. Então, isso é um problema muito grave. Então, só interessa a reencarnação, e por isso que ainda ficam várias dúvidas no ar, a quem leva uma vida reta, que é quem se dedica, quem aprende, quem estuda. Quem leva a vida de qualquer jeito, a reencarnação é um mau negócio. É. E nós precisamos entender que o nosso progresso se faz através da nossa inteligência, da nossa condição moral, né? Do sentimento de amor que a gente tem que agregar. Então, se você estiver nessa linha, dinamizando a sua mente para o bem, se você estiver usando o seu sentimento de amor e colocando a mão na massa, fazendo o bem ao próximo, está no bom caminho. Pode ficar tranquilo que a próxima vai ser muito melhor. De outra forma, é complicado. Exatamente. É a aplicação, de nosso caso, aquilo que se aprende na casa espírita. Aprendeu? Legal. Agora aplicar. É aplicar o que está ali, é a garantia de que a sua próxima vida vai ser melhor e melhor e a melhor. E essa expressão, né, só a reencarnação explica, ela tem algo muito interessante e profundamente técnico e prático. É assim, ó, como é que nasceu isso? Se você vive a reencarnação, a possibilidade dela, elas como uma coisa assim que justifica a vida. Você começa a andar pela rua, você tomba com a reencarnação o tempo todo. Por exemplo, você está andando ali, você vê de repente um casal. Ele ou ela, tanto faz, um dos dois, fino, educado, gentil, casado com o outro parceiro, áspero, grosso, agressivo. Você fala, só a reencarnação explica. Essa junção. Né? Você encontra uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta, faz tudo certinho e a vida não vai ter um peso ali. Você fala, só a reencarnação explica, ele faz tudo certo. Então, assim, se você ponderar o que está à sua volta sob a ótica da reencarnação, você vai ver ela presente o tempo todo. E explicação para tudo, né? Absolutamente tudo. Né? Porque só essa explicação pode ser lógica e ao mesmo tempo colocar Deus como justo. Eu estou vivendo hoje o resultado do que eu fiz ontem. Justo e misericordioso, né? Exatamente. Porque você pega um assassino profissional, por exemplo, em determinadas visões, ele está condenado, você não tem mais saída para ele. Outro dia perguntei a uma pessoa muito querida, que é de outro segmento religioso, como é que fica um assassino profissional? Ah, esse está condenado. Eu falei, mas se Jesus diz que não tem nenhum filho a perder, se Deus não tem nenhum filho a perder, segundo Jesus, como é que vão fazer com esse indivíduo que é um assassino profissional? Não seria melhor reencarná-lo na condição de um excepcional, limitadíssimo, com a mãe fantástica que ele nem merece, para poder refazer o caminho, amanhã ser um molequinho nervosinho, depois um moleque um pouco melhor. Quer dizer, a bem da verdade já deu um progresso, um salto quântico, já é um molequinho nervosinho, mas não está matando ninguém, né? Aí é que nós vamos encaixar mesmo a misericórdia divina. Sim. Dá para um assassino profissional uma nova oportunidade, uma mãe que ele nem merece, não é? Exatamente. Até porque quando você pega as pessoas, um espírito que teve a consciência, ele é despertado de que ele foi profundamente mal, uma conduta profundamente equivocada, e você consegue elucidá-lo, esclarecê-lo, o que acontece? Passa a ser um dos melhores trabalhadores. Igual as pessoas que de repente negaram Jesus, depois na sequência morreram várias vezes em nome da causa. Então eles se tornam, quando você fala, nossa, quanta coisa errada eu fiz, quanta besteira eu fiz, esses se tornam depois os grandes trabalhadores, aqueles que estão dispostos a dar vida para consertar aquilo que fizeram. Então a ideia é essa, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, até porque
Se nós estamos sob a tutela do Cristo, um de nós que falhe para sempre, a falha vai na conta do Cristo. Ele perdeu. Ele falou que não ia perder ninguém. Então o que acontece? Ele não falharia, então ele vai ficar conosco até o último. Isso é a promessa dele. E só a reencarnação pode isso. Uma vida só é muito pouco. Não, e outra coisa, Roseu, que quando Jesus disse assim, sede, né, no imperativo, não disse, pode ser, não, no imperativo. Você vai ser perfeito, sede perfeito, como perfeito é o Pai. Como é que você vai ser perfeito numa existência, em duas, em três, Roseu? É muito pouco. É impossível. Nós já temos aí do macaco para cá mais ou menos 6.000 experiências aqui, como gente, né, como ser humano. E ainda somos um poço de limitação. Como é que nós vamos adquirir a perfeição agora, nessa existência? Eu vou fazer tudo e vou morrer, desencarnar perfeito. Esquece. Vai ficar muita coisa para muitas reencarnações futuras, né? Sim. E, então, isso encaixa bem. Olha, do ponto de vista intelectual, você vê a reencarnação numa coisa assim. Se você que está nos assistindo aqui, se você é espírita, frequenta a casa espírita, trombou com muito livro espírita, você compra um aqui, outro lá, você deve ter na sua casa uma estantezinha pequena de livros. Numa encarnação, você não põe aquela estante de livro de conhecimento dentro de você. Você pega um Evangelho segundo o Espiritismo, vai muito tempo, uma vida inteira. Você pega algumas obras de Emmanuel, sei lá, para você contar aquele conhecimento que está numa estantezinha da sua casa, dentro de você, já não dá uma vida. Não dá. Imagina estudar Chico Xavier, por exemplo. Não dá uma vida, é muito pouco. Algumas reencarnações para chegar, conhecer e viver ainda. Porque eu acho que muitos espíritos, você até fez uma colocação aí, eu vou aproveitar, deixa. Eu acho que muitos espíritos não acreditam na reencarnação. Apesar disso, sim, eu acredito. Mas como acredita? Você acredita fazendo ainda o que você faz, né? Espíritos, eu estou falando. Aqueles que frequentam a casa, aqueles que estudam os livros e falam que acreditam em reencarnação. Será que acredita mesmo? Porque quem acredita vai fazer tudo e mais alguma coisa para estar mudando o comportamento, para estar aproveitando o melhor dessa atual existência e não deixar para depois, né? Exatamente. Até nós podemos dizer assim, seria então uma pergunta sequencial. Você acredita na reencarnação? Eu falo, sim, acredito. Legal. Outra pergunta, você se comporta como alguém que acredita na reencarnação? Essa é uma outra pergunta. Porque realmente, né? Porque se eu acredito na reencarnação, estou convencido disso, eu vou abandonar isso. Adquirir isso. Olha. Porque você começa a entender isso de maneira prática. Então, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E isso faz toda a diferença. Eu concordo. Eu vejo muitos espíritas que se comportam como se não acreditassem na doutrina espírita. Porque se acreditasse, não faria. Né? Tem muitas pessoas que fazem caso absurdidade, né? Tem até um movimento aí chamado o espiritismo progressista. Meu Deus do céu, às vezes defendendo algumas normas que não tem jeito de defender, estão defendendo para fazer graça. Doutrina espírita é uma coisa muito séria, Kardec já definiu tudo. Se você estuda Kardec e entende doutrina, não dá para compactuar com essas propostas que estão sendo às vezes colocadas, dizendo que é espiritismo moderno. Não existe espiritismo moderno, existe a doutrina espírita. Pode algumas coisas serem comprovadas futuramente pela ciência e a doutrina vai fazendo vamos dizer assim, um sinergismo com a ciência, tudo bem, mas dizer que o espiritismo moderno admite certas condições, não dá, né? Vamos reencarnar muitas vezes para poder entender que isso não funciona. E até porque nós estamos assim, nós podemos, né, optar por um espiritismo moderno, renovado, depois que entender o tradicional. Vamos entender primeiro Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo como está, o Livro dos Espíritos. Depois que entender, porque o que é estar superado? Já entendi tudo, já pratico tudo quero mais. Aí tudo bem. Mas a gente está longe de entender premissas simplórias. Porque nós estamos falando agora, reencarnação, para a doutrina espírita, é base da base da base. E se ainda nós não nos comportamos como se acreditássemos, algo novo, para quê? É igual você pegar seu filho da 5ª série, e ele fala assim, eu queria ir para a faculdade, a 5ª série para mim está pouco. Mas espera lá, você não passou o colegial, você não passou, como você quer? É o que nós estamos tentando fazer.
Então, o que fica para nós? A necessidade de entender o seguinte: quando falamos de Allan Kardec, nós estamos falando de alguém que, quando o mundo estava com o mínimo de amadurecimento para receber a doutrina espírita, Jesus falou assim: vou mandar alguém. Deixa eu ver quem que eu mando. Especial. Exatamente. Aí ele podia pegar imagina a variedade de espíritos dispostos a servir Jesus. Ele podia pegar quem ele quisesse. E ele pegou Kardec. Escolheu Kardec. Então, quando falamos de Kardec, nós não podemos falar dele como se fosse um a mais na doutrina espírita. É o escolhido por Jesus. E olha, é só estudar o que ele fez, né, Rosa, para a gente entender a grandiosidade dessa alma, a seriedade com que ele tratou o seu programa que ele assumiu no plano espiritual, haja vista toda essa dedicação de mais de 12 anos aí, ininterruptamente, e a síntese que ele colocou de todos os postulados do Cristo, da lei divina, colocando de uma maneira fácil para a gente entender, e alinhando, fazendo perguntas para esmiuçar o assunto, a ponto dos espíritos dizer, mas você já perguntou isso, eu já disse isso. Mas ali tinha uma sutileza que ele colocou para não ter dúvida. O Kardec, então, hoje, insuperável. Para nós temos que ainda reencarnar muito tempo para entender a grandeza desse homem e a sua obra. Que dirá vivenciá-la, não é? Que dirá vivenciá-la. Tanto é que nós falamos assim, nós temos, eu e a Jo temos mais de 30 livros. E eu falo assim, ó, os livros de todo mundo, os nossos, você vai ler. Obra básica não. Obra básica você vai andar com ela a vida inteira. Não é assim já li. Não existe já li para obra básica. Não existe já li para Livro dos Espíritos. Não existe já li para Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se você já leu? Vai ler de novo, de novo, de novo, de novo, de novo a vida toda, e não vai ser suficiente uma vida toda. E vai chegar lá na frente e dizer, meu Deus, mas eu já li isso aqui. Não estava isso aqui antes. Estava aí, desde o começo, e você não entendeu. Então, continua estudando. Esse estudo é ad eterno, né? Exatamente. Até no plano espiritual, nós vamos ter que continuar estudando Kardec. E voltando agora, no início da nossa reflexão, quando nós falamos da dificuldade de entender a reencarnação na prática, está nisso, desconhecimento de Kardec. A gente lê muita coisa, tem muito livro, e está tudo certo, é muito bom, só precisa entender isso, não substitui. Se você lê todos, é um número hipotético, né? Porque é muito, né? Todos os livros espíritas, menos as 5 obras básicas, você não sabe espiritismo. Ponto. E mesmo estudando as 5 obras, uma vida inteira não sabe espiritismo. Numa vida não dá, não. Na essência, numa vida não dá. Não dá. Então, e aí, o que a pessoa tem que achar? Ela não tem que achar, nossa, então é longo o caminho. Não, ela tem que achar, pô, que legal. Vou ter muita chance, muita oportunidade. Não vou morrer nunca, então eu tenho tempo para isso. E se dedicar às questões certas. Se dedicar àquilo que vale a pena. E isso já é uma questão de inteligência. Ô, Rosa, é uma coisa que um dia o Bacelli falou isso para mim, e achei até interessante. Ele falou assim, se nós não usarmos o talento da doutrina espírita, às vezes na próxima reencarnação a gente não volta espírita. Vai nascer dentro de uma outra religião lá na África para ensinar aquelas criaturas o beabá. Porque se você é espírita, convicto, hoje e não pratica e não vive, você está violentando seus talentos. E às vezes vai reencarnar numa outra religião para começar tudo de novo. Então é bom que a gente fique bem esperto. Exatamente, porque a sua religião não é aquela que você diz ter. A sua religião é aquela que você pratica. Lógico. Então, mais uma vez, nós podemos falar assim, que quando você está pegando todo o estudo espírita e oferecendo para alguém que quer solução imediata, que quer só ficar na superficialidade, sabe o que você está fazendo mais uma vez? Pérolas aos porcos. Não faz sentido. As pessoas não estão... A doutrina sempre oferece mais do que a gente veio buscar. Então, o que é uma postura de espírita consciente? É entender, por mais que eu tenha estudado, não sei nada. Em mundo de provas e expiações não tem ninguém que sabe muito. Tem quem sabe pouco e quem sabe menos ainda. Só sabe muito, em mundo de provas e expiações não existe essa pessoa. Então, partindo desse princípio que acontece, você já entendeu que estudar é para sempre.
você já entendeu que não é para parar. E se vai fazer para sempre, é bom aprender a ver beleza nisso, ver graça em entender Jesus, ver graça em entender Deus, pegar graça no próprio estudo. E que bom, o tempo nos cobra, eu quero agradecer muito a sua participação, sempre muito efusiva, com muito conhecimento. Volte sempre à nossa casa e desejo mesmo um grande abraço, paz e harmonia a todos os internautas que estão nos assistindo.